Nossa, homem, que honra te receber aqui. Obrigado, viu? Bem, tranquilo aí? Tranquilo. Eu fico honrado de ter sido chamado aí pelo teu programa. E Legal. eu sei que o seu programa é um sucesso e estar aqui é uma honra. Para mim também. Bom, queria começar com uma observação. Eu vi, você deu uma longa entrevista para o Valor Econômico, eu li, né? Li o livro, li a entrevista. Você faz uma observação importante, né? Que acho que é um pouco a gente olhar não tanto para 2018, mas 2022 versus 2018, né? O que mudou? Né? E uma observação importante que você faz é a mudança regional. Né? 2018, o Sudeste foi completamente conquistado por Bolsonaro. A grande novidade regional de 2022 foi a disputa pelo Sudeste, é isso? Justamente. Eu acho que eu olhei esses dados com mais calma nos últimos dias e eu me dei conta que a eleição de 22 foi muito parecida com a de 18 no segundo turno, em que pese os candidatos serem diferentes, né? Lula tem uma liderança e um prestígio, digamos, nacional muito maior. Mesmo assim, o perfil de votação foi muito parecido. Bolsonaro ganhando no Centro-Oeste, com patamares parecidos do que ele ganhou em 18. A mesma coisa no Sul, não mudou muito a eleição no Sul. O Norte também repetiu mais ou menos o padrão, salvo que o Lula foi um pouco melhor nas grandes cidades do Norte. O Nordeste, curiosamente, o Lula teve votação idêntica à do Haddad. Para ser justo com os fatos, ele teve uma votação percentual um pouquinho menor do que o Haddad. Né? Surpresa. Surpresa, né? Enfim, tem uma série de mudanças aí nesses últimos 4 anos que devem ter afetado isso. Mas acho que a grande novidade foi o que aconteceu no Sudeste. Porque em 18, o Bolsonaro tirou a diferença que o PT abriu no Nordeste em 3 estados. Bastava 3 estados para ele ser vitorioso. O que ele ganhou de voto no Rio, São Paulo e Minas, em 18, já bastava para ele anular a vantagem do PT no Nordeste. E ele ganhou no Sul, enfim, ganhou no Centro-Oeste, isso deu a ele uma vantagem forte. Né? Dessa vez, não. O que aconteceu? O Lula teve um desempenho muito superior ao Haddad nas grandes cidades. Então, quando a gente abre os votos das cidades da região Sudeste, a gente vê que o grande salto do Lula foi nas grandes cidades. Esse salto, ele praticamente, para ser justo, é o seguinte: Bolsonaro ganhou em todas as faixas que eu segmentei as cidades do Brasil, até 20 mil, de 20 a 50, de 50 a 150, até 500 e mais de 500. Eu segmentei as cidades e depois fui vendo como cada candidato se saiu. No Sudeste, o Bolsonaro ganhou em todas as faixas, certo? Agregando os votos, ele ganhou nas grandes, nas médias, nas pequenas cidades. A diferença é que o patamar de voto dele foi muito menor do que 18, porque o Lula recuperou, digamos assim, uma parte do voto. Isso a gente precisa de mais pesquisa, mas provavelmente são os pobres, a população de baixa renda, baixa escolaridade, das regiões metropolitanas do Rio, São Paulo e Minas, que explicam esse desempenho, não é, surpreendente do Lula. Quer dizer, a eleição em Minas foi empate, digamos assim, na ponta do lápis, foi uma diferença mínima. Então, se a gente considerar estatisticamente, foi empate. Mas Bolsonaro no Rio e São Paulo não conseguiu repetir o fenômeno que ele foi em 2018. E com isso, essa eleição foi decidida quase na moeda, né? A diferença muito pequena. E eu atribuo, sobretudo, o que aconteceu Rio e São Paulo, onde o Bolsonaro não abriu a diferença que ele precisava para se eleger. Eu brinco aqui, essa eleição foi tão pareada, o Brasil dividido pela metade, né? Imagina, Na ponta do lápis, a gente tem que dizer, foi... Eu brinco aqui, se a Polícia Rodoviária Federal tivesse sido um pouco mais competente, ou se tivesse um surto de gripe no Nordeste naquele fim de semana, o Lula tinha perdido a eleição, né? Foi uma eleição que são aquelas partidas de futebol que depois a gente fica revendo e sabe que o time ganhou no detalhe, né? 1-0, assim, mas podia ter sido por outro lado também. Acho que é bom a gente entender isso, que foi uma vitória política contundente, importantíssima,
da oposição, capitaneada pelo ex-presidente Lula, mas o outro lado também saiu muito forte, né? Saiu muito poderoso em termos de votação, em perfil de votação. Esse predomínio, ainda que limitado aí pelo crescimento do Lula nas grandes cidades, continua evidente, né? O bolsonarismo é um fenômeno urbano, ele tem uma forte ancoragem nas grandes cidades, nos bairros de classe média. É um fenômeno de algumas regiões do Brasil que precisam ser vistas com cuidado, que a gente conhece muito pouco, o caso do Centro-Oeste, por exemplo. Enfim, é um fenômeno que a Sim. gente tem que ficar olhando, né? Atento para o que aconteceu com essa fatia de 58 milhões de eleitores que preferiram votar no Bolsonaro, né? Agora, além do recorte geográfico, regional e do ponto de vista da composição do voto nas cidades, por seus tamanhos e nas capitais, você faz uma outra observação também, que outra perda que Bolsonaro teve, que foi entre as mulheres, a população negra e os pobres. Ou você, no seu livro, você fala muito, não uso muito essa coisa de faixa de renda aí, que é muito insegura. Essa coisa de faixa de renda é meio esquisita, né? Não tem tanta segurança. Se você prefere escolaridade, né? Então, os menos escolarizados foram perdas importantes também para o Bolsonaro, né? Não, sem dúvida. Bom, a gente tem que colocar na conta das mulheres a vitória do Lula, né? A derrota do Bolsonaro, porque as pesquisas mostram que entre os homens o resultado é incerto. Até eu acho que o Bolsonaro chega matematicamente um pouco à frente, segundo nas pesquisas que eu vi. Ou seja, foi a votação expressiva, sobretudo a diferença que o Lula teve entre as mulheres, que garantiu a vitória. Então, dessa vez, a distância entre homens e mulheres não foi tão acentuada quanto em 18. Em 18, Bolsonaro teve muito mais votos entre os homens do que as mulheres. Dessa vez, não. A votação dele foi mais equilibrada, mas, sobretudo, as mulheres jovens, até 29 anos, as mulheres de baixa escolaridade e as mulheres negras. Essas foram as mulheres que votaram maciçamente no Lula. Então, a gente tem que dar o crédito às mulheres, mas não são todas as mulheres, né? Tem segmentos em que, digamos assim, a votação que o Lula recebeu foi muito expressiva, esses que eu acabei de citar, né? Não, essa é a questão das categorias, né? Você constrói a categoria e a hora que você constrói a categoria, você revela algo, mas esconde também algo, né? Então, Claro. é complexo esse processo. Tem uma questão interessante. No seu livro, em 2018, você registra que Bolsonaro se colocou, que é uma característica da extrema-direita em todo mundo, vídeo Trump, vídeo Giorgia Meloni na Itália, como alguém antissistema. E ele foi extremamente favorecido por, apesar de ser alguém do sistema, né, ser parlamentar há 30 anos, ele era um desconhecido. Então, ele pôde sustentar esse discurso. Isso foi alavancado ainda mais pela facada. A facada foi fundamental. O próprio Bolsonaro, quando levou a facada, estava lá no hospital, falou: ganhamos a eleição, porque ele pôde alimentar o mito, vamos dizer assim, sem se expor. Não precisou participar de debate, nem nada. O cenário agora foi completamente diferente. Ele era totalmente tão conhecido quanto o Lula, se expôs durante 4 anos, então as condições da eleição foram diferentes. E o que a gente assistiu, não sei qual é a interpretação, meu olhar é assim: a campanha inteira foi uma luta no interior da campanha do Bolsonaro entre aqueles aparentemente liderados pelo Carlos Bolsonaro e acho que pelo próprio Bolsonaro, que queriam manter o discurso do antissistema, e outra parte, que são a gestão do marketing eleitoral, que isso não dá mais, tem que ser outro discurso, tem que ser um discurso mais moderado, mais amplo. Me parece que ele caminhou a campanha inteira com esse dilema, vamos dizer assim, em relação ao posicionamento dele, né? Sem dúvida. Eu chamei atenção no artigo que eu publiquei na Piauí, né? Que, para o que eu me dei conta, assim, que o Bolsonaro, ele, em 18, como você acentuou, ele era um candidato antissistêmico. Ele era um outsider, como a gente costuma chamar, né? Um cavaleiro solitário que não teve dinheiro. De fato, a gente sabe que a campanha dele custou muito pouco, ainda que tenha Caixa 2, coisas do gênero. Foi uma campanha de custo para deputado, até porque ele ficou no hospital, não tinha tempo de TV. Ele só teve
20 segundos no horário eleitoral, ou seja, não dá nem para falar praticamente 2, 3 frases. Ele não organizou porque não tinha estrutura nos estados e não era bem visto pela elite política tradicional, que desconfiava dele, tanto que apoiou o Alckmin, né, no primeiro turno. Então, ele foi eleito quase solitariamente, claro que não foi solitariamente, mas com uma estrutura muito mambembe. 4 anos depois, o que a gente observa é que ele concorre por um grande partido, quer dizer, médio, mas no cenário brasileiro é um partido importante, o PL, que já tinha uma bancada razoável, ele, com a migração dos políticos que seguiram Bolsonaro, ele já saiu ali com cerca de 50 deputados antes da eleição. Ele teve tempo de televisão bem razoável, propaganda em rádio e televisão, e ele teve dinheiro do fundo partidário também, fora as doações de pessoas físicas para a campanha dele. Então, foi uma estrutura de campanha muito diferente, não é? E, além disso, ele manteve a estrutura profissional e meio amadora também, meio espontânea, das redes sociais, né, com esses grupos que vão sendo criados de apoiadores a ele, e fez uma campanha que eu acho que você tem razão, ela ficou entre manter um discurso para as bases bolsonaristas e um candidato, um presidente que tinham que mostrar, segundo a perspectiva do marqueteiro, né, de quem estava no governo, e devia predominar. Eu acho que, do ponto de vista da vitória, a gente não sabe ainda que grupo, talvez alguém que conte melhor essa história para nós, depois jornalistas, como é que isso foi equacionado. A minha visão, eu olhei alguns programas de televisão, vi, claro, os debates, as entrevistas. Eu acho que o Bolsonaro veio mais contido do que em 18 no seu discurso. Não é que ele tenha se moderado, ele veio mais contido. Eu acho que mais contido que gostaria, mas veio enfatizando um pouco o governo, contrastando o governo dele com o governo do Lula, e aproveitou a propaganda negativa para ser feita no horário eleitoral. Tanto que o horário eleitoral, tanto do PT quanto do PL, repetiu o modelo. Né? Tinha uma parte violenta um contra o outro, como se fosse uma propaganda autônoma, depois começava uma propaganda mais leve, mais clara, menos agressiva, propositiva. Tanto o Lula foi assim, quanto o Bolsonaro também. Mas o que as pesquisas mostram é que a propaganda negativa do Bolsonaro parece ter sido mais eficiente. Ele cresceu muito no final da campanha, e a pesquisa da Quest mostra isso. No começo da campanha, as pessoas diziam que votavam no Bolsonaro basicamente por conta das virtudes dele, e pouca gente para deixar o PT, para evitar que o PT voltasse. E na segunda, e no final da campanha, estava dando mais da metade do eleitorado do bolsonarista dizia que votava nele para o PT não voltar. Ou seja, a campanha contra o PT, a campanha negativa anti-PT, anti-esquerda, anti-Lula, colou. Eu acho que o que faltou ao Bolsonaro foi uma campanha positiva para ele, para o governo dele. Ele foi muito ineficiente em falar do governo, mas foi eficiente em aumentar a rejeição ao Lula, né? Ideia da volta do Lula. Menos ao Lula, porque a rejeição do Lula continua tão alta quanto entrou, não mudou muito. Mas a ideia que a gente tem que evitar que o PT volte, que a esquerda volte, que o Lula volte, essa cresceu muito, e isso se deve à boa e eficiente máquina de campanha bolsonarista. Né? Interessante. Eu olho para o governo Bolsonaro e vejo parecenças, semelhanças com o que foi lá atrás o governo Collor, que, assim como o Bolsonaro, lançou-se na disputa eleitoral como alguém contra o sistema. E da mesma maneira que o Bolsonaro, lá, gente, 89, praticamente não tinha tempo de TV, tinha uma base política diminuta e ganhou a eleição. E aí ele tentou realizar, porque o grande problema de ser um antissistema é que quando você ganha a eleição, você não tem maioria no Congresso, né? Você tem uma base pequeniníssima no Congresso e aí cria um curto-circuito para governar. O Collor foi muito mais inábil que o Bolsonaro, incrível, mas foi. Isolou-se muito rapidamente, fez um movimento que o Bolsonaro fez,
que foi de rumar para o centrão, não para o centro, provavelmente, mas para o centrão, fez o acordo, aparentemente ia conquistar estabilidade, mas aí ele não se mostrou confiável para o então PFL, né, que depois virou DEM, que agora virou União Brasil, e o PFL tirou o tapete dele, ele acabou sendo derrubado. O Bolsonaro me parece que fez um movimento semelhante, mas com maior competência. Ele construiu confiança nessa relação com o chamado Centrão e estabilizou o governo dele. É claro que lá com Collor, o PT foi claramente um protagonista da derrubada do Collor. Aqui o Lula claramente falou, não, calma lá, vamos com calma com essa história. Mas, de qualquer maneira, ele construiu confiança e consolidou o governo dele. Acho que... Bom, não é à toa que o Collor apoiou o Bolsonaro, né? Claro, claro. Eu Mas acho acho que ele demonstrou maior competência política do que o Collor teve lá no passado. Né? sem dúvida, sem dúvida. E o que aconteceu no domingo, né, quase uma vitória do Bolsonaro. Né? Se a gente pensar na ponta do lápis assim, foi um susto, né? A gente, quem acompanha política, assim, a pesquisa como eu acompanho, eu sabia que ia ser difícil, mas eu acho que as pessoas que acompanham menos estavam mais tranquilas com relação ao resultado. O Bolsonaro subiu muito no segundo turno, mostrou uma eficiência muito grande, e você tem razão, o bolsonarismo se travestiu agora num um outro ser, né? E a gente, porque quando a gente compara a extrema-direita brasileira com a europeia, em geral, a gente está olhando para os partidos, né? Vamos esquecer os Estados Unidos, que tem uma, né, bem diferente, mas tem partidos, né, como agora chegou na Itália, tem partidos de direita em vários países, tem Portugal, chega, tem vários lugares, tem partidos de extrema direita com ideias e com uma liderança, em geral, um homem. Na Itália não é um homem, mas em geral é um homem com apelos particulares. O que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, ele não conseguiu construir um partido de extrema direita dele, da família, das pessoas mais chegadas. Mas hoje ele tem um partido, hoje o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acabou de dizer, vai para a oposição para o Lula, e a ideia, aquela ideia nossa, mas tem grupos que apoiam, deputados que vão apoiar o Lula. Vamos lembrar o seguinte, mudou a legislação eleitoral, agora a gente não tem mais coligação, os partidos estão um pouco mais homogêneos, e o controle, você pode expulsar um deputado, né? Se ele começar a costear o alambrado, apoiar o governo em votações sucessivas, né? Então, assim, eu acho que nós devemos ter essa fusão entre uma liderança popular de ultradireita, capaz de se comunicar com uma parte do Brasil como Bolsonaro, com um partido que não nasceu para ser um partido de ultradireita, mas que está ocupando esse lugar, que é o Pode PL. fazer a transição. Né? Ontem o Valdemar disse que o Bolsonaro vai ser o presidente de honra, né, do PL, inclusive. Já vai oferecer condições salariais e benefícios para ele. Enfim, isso não é ilegal, né? Alguém ser contratado profissionalmente por um partido. E ele já disse hoje, Bolsonaro é candidato em 2026. Quando ele diz isso, bom, por nossa sorte, ele já assume a derrota, né? Porque ontem ele disse que ia esperar ver o relatório do Exército hoje, mas ele, quando dá entrevista e diz que Bolsonaro é candidato em 26, ele já está acenando para segurar um pouco essa base de direita, não é? Para esperar ali a pão e água, o tempo passa rápido, espera mais um pouquinho que o Bolsonaro volta e a gente volta a reinar. Né? Eu acho que o discurso é um pouco esse. Em uma eleição de 4 anos, é mais fácil você convencer os deputados que aguardar, né, na oposição, esperar um pouco, porque isso passa rápido. Né? 4 anos você está na oposição, não dá para segurar 8, como o PFL e o PSDB seguraram na oposição, 14 anos na oposição ao PT. Aí os políticos, não é à toa que esses partidos minguaram, né? Eles perderam capacidade de estrutura para levar obras, levar políticas para as bases, foram minguando essas legendas. Acho que um pouco pelo tempo que elas demoraram a voltar ao poder. Agora, essa estratégia me parece a que vai ser a dominante, ou seja, o Bolsonaro tem 100 deputados, 150, o tamanho da bancada
petista, petista e lulista no primeiro turno e no segundo, que é 140 por aí deputados. Bolsonaro tem isso e ele pode comandar uma oposição Lula de direita e por isso que eu tenho evitado usar o termo centrão, né? Porque eu acho que ele já não dá mais conta do que está acontecendo no Brasil. Verdade. Houve uma ideologização de uma parte do centrão. Eu acho que A a gente questão não é só grana mais, né? não é só grana mais. Tem uma direita que a gente viu. O Lula tinha passagem com certos segmentos, por exemplo, Valdemar da Costa Neto foi da Pois é. base petista. Hoje ele tem um ranço, para usar um termo que está na moda, né? Uma antipatia, uma coisa atávica contra o PT. Quer dizer, ele se coloca. Eu acho que isso tem a ver com a natureza da política, né? A política é conflito. E a gente sabe que, se até entre torcidas você vai criando essa antipatia, esse sentimento de inimizade, de nós contra eles, eu acho que uma parte do Centrão foi para a direita. Eu posso estar errado. Não acho que seja o velho Centrão pragmático. Claro que tem os deputados dispostos a sempre colaborar, mas eu acho que esses deputados estão, sobretudo, no PSD e no União Brasil. O trio de partidos republicanos, PP e PL, esse trio que tem juntos 36% da Câmara, que é uma super força, eles têm tudo para ficar ou na oposição cerrada ou numa posição mediana. Eles não têm, eu acho, grandes interesses de aderir. Talvez o PP. Lembrando, se o Bolsonaro começa a fazer o que ele gosta, rodar o Brasil, oposição, ativar esse mundo verde-amarelo que continua residual aí pelas cidades, a gente vai ter uma chatice, né, para dizer pouco. Enfim, um governo do PT que pela primeira vez vai ter uma oposição, porque o PSDB fez uma oposição muito frágil, né? Não tinha muito cacoete de oposição, não fez uma oposição assim severa ao PT, e agora uma oposição pela direita. Eu acho que isso muda muito a natureza do governo. Ter uma oposição e ter uma oposição pela direita e uma oposição com um líder popular, que nós não sabemos o que o Bolsonaro vai fazer, mas se ele continuar a campanha que ele fez aí há meses, a gente imagina que ele continue ativando essa parte do Brasil. Não é? Enfim, é um mundo diferente que eu acho que o presidente Lula vai encontrar, um Congresso mais à direita, um Brasil mais polarizado e uma oposição mais cerrada às políticas que ele vai implementar. Mas, por outro lado, deixa eu só saudar aqui a Ana Cláudia, chega como nova membro aqui, vamos construindo aí a nossa sustentabilidade da Fórum com as pessoas que estão aqui com a gente. Então, você torne-se membro, mande seu superchat, inscreva-se, dê like nessa conversa fantástica com o professor Jairo Nicolau. Uma questão para pensar... Você está trazendo uma questão muito interessante, né? A gente adora fazer previsão, mas o futuro não foi escrito ainda, né? Então, o que parece que a gente tem um cenário... Eu sempre brinco, sabe? Durante anos eu acompanhei as previsões dos economistas no começo do ano. Nunca vi uma vez que eles tenham acertado, né? O mundo é sempre muito mais complexo, muito mais surpreendente. Me parece que o cenário hoje é um cenário em que também ele está indicando que tem muita coisa nova para acontecer pela frente, a previsibilidade está muito reduzida. Mas queria te perguntar uma questão. Nessa área das previsões, acho que houve um temor, houve uma subestimação do Bolsonaro pela esquerda e pela chamada terceira via, né, que achou que ia passar a atropelar o Bolsonaro, pelo Ciro, por todo mundo. O Bolsonaro era muito mais forte do que todo mundo imaginava. Mas aí teve a surpresa do primeiro turno, relativa surpresa do segundo, o pessoal já estava gato escaldado, já estava ali meio com medo de água fria, mas havia também uma expectativa de um terceiro turno avassalador, né, que Bolsonaro ia para o golpe, que foram para as ruas, né, a gente viu o que a gente viu, mas me parece que com uma força menor do que, de certa maneira, se previa do que seria esse terceiro turno. O que lhe parece? Eu concordo plenamente, Mauro. Eu confio muito nas instituições representativas, nas instituições eleitorais do Brasil. Não só porque eu estudo isso, como eu admiro a forma que o Brasil foi encontrando, né, um país
com essa dimensão territorial, de equacionar os seus desafios de tornar o sistema representativo, enfim, evitar fraude, evitar todos os problemas que a gente acompanhou. Eu me lembro, fui mesário na era da cédula de papel, fui escrutinador, fui fiscal de eleição e acompanhei como esse sistema, a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Assim, para quem não conheceu, o Brasil há 20 anos atrás é o que os Estados Unidos é em termos. Então, eu confio muito nas instituições eleitorais, acho que o Bolsonaro fez muitas coisas ruins para o país, obviamente, mas uma que particularmente eu acho que ele fez foi deslegitimar o nosso processo de votação, ou pelo menos tentar. Quando acabou o primeiro turno, mais ou menos um quinto dos brasileiros diziam não confiar na urna eletrônica. Claro que isso vai esmaecendo, aos poucos isso não está como um tema ali no WhatsApp, as pessoas falando o tempo inteiro que a urna é adulterada e tal. Mas, de novo, hoje está todo mundo esperando o relatório do Exército. Primeiro que o Exército não devia fazer relatório nenhum. Não é? Mas tudo bem, vamos lá ver o que o Exército tem a dizer sobre o que aconteceu com as urnas. Mas eu, por acaso, estive em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, aí no fim de semana, para uma palestra, e fui lá ver a manifestação e conversei com motoristas de Uber, de táxi, que são bolsonaristas. E vários deles usam o argumento da urna, do roubo, fraudes, coisas que foram alimentadas pelo Bolsonaro. Mas o que aconteceu, acho que no domingo, é que isso não prosperou. Ao contrário do que nos Estados Unidos, em que até hoje os apoiadores do Trump repetem o mantra de que aquela eleição foi roubada, eu acho que aqui no Brasil não deu tempo, porque eu fico imaginando um cenário contrário. Né? Você imagina se o Bolsonaro, no domingo, no lugar de reconhecer ou ficar em silêncio, porque o silêncio pode ter sido uma estratégia, mas pode ter sido simplesmente uma queda psicológica. As pessoas, às vezes, não estão esperando uma derrota e deprimem. A gente não sabe o que aconteceu. Se era estratégico ou era uma questão psicológica. Né? Talvez depois um jornalista nos conte, alguém conte essa história. O fato é que poderia ter sido muito pior. Né? Se o Bolsonaro vai para a televisão, dá uma coletiva dizendo: olha, eu tenho notícias que a eleição foi fraudada, fiquem na rua. Ele poderia dar uma dimensão ao que aconteceu muito grande. Sim. Mas no silêncio do Bolsonaro, eu acho que as instituições foram muito rápidas, muito eficientes. O Lula fez antecipou um discurso que faria em horas para reconhecer houve um reconhecimento dos chefes de estados internacionais, o TSE falou, aquelas 2, 3 horas foram decisivas para mostrar a força das instituições brasileiras, o apoio internacional à vitória do Lula, e não deu tempo. Eu acho que o primeiro que eu tenho a impressão que eles não esperavam perder a eleição. Não contavam com isso, não acreditavam em pesquisa. Verdade. Eles não imaginavam que fossem perder. Talvez um ou outro ali, mais escaldado, que acompanha a pesquisa, tivesse com medo. Os outros estavam muito certos que iam vencer. Então, eles não tinham estratégia para a derrota. Eles não imaginavam perder. E não deu tempo para inventar um pretexto, para criar ou para tumultuar. Rapidamente, o Lira, não é, que é um aliado, cumprimentou o presidente sem citar o nome do Lula, né? Aquele discurso que ele leu, ele poderia ter lido para qualquer presidente eleito, eu me dei conta disso. Mas não importa. Se ele foi para a casa dele e dizer reconhecemos, aquilo ali tirou. Mas muita gente, eu acho que isso, como você disse, Mauro, superestimou a ação militar, violenta, no dia da eleição. Muita gente temia. Eu lembro quando eu dizia em debate que achava que não ia acontecer nada disso, as pessoas me chamavam de ingênuo. Porque o Bolsonaro tem as forças militares dos estados, essas pessoas não vão aceitar. Eu acho que a gente depois vai ter que pensar melhor sobre a cultura de derrota que os brasileiros estão. A gente está começando a lidar, aprendendo a lidar com a ideia da derrota. Isso no futebol, né, com a ideia que tem time que sobe, tem time que desce, desfiles de escola de samba,
na seleção de concurso. Eu acho que a gente está com uma cultura de incorporar a derrota. Simplesmente você desliga a televisão, meu time perdeu, o Lula ganhou, acabou. Agora, Perfeito. tem esse resíduo, e como eu estava dizendo, lá eu fiquei muito impressionado em Campo Grande com o volume de pessoas nas ruas, é muita gente, família, gente saindo das ruas, caminhoneiros, carros, são milhares de pessoas, e se você conversa com o outro, o discurso é o mesmo, a eleição foi roubada. Uhum. Eles continuam acreditando que houve fraude e provavelmente vão continuar acreditando por um bom tempo, mesmo que eu duvido que o Bolsonaro vá dizer algo contrário. Ele vai deixar o silêncio prosperar para dar, digamos assim, Claro. impulso a essas figuras que continuam, né, sentados ali nas cadeirinhas com bandeira verde e amarela, esperando a volta do Messias, né, sem trocar Até de porque ele não pode perder o vínculo com essa turma. O Edinho Silva, que vai entrar para falar aqui na também. sequência, ele teve uma. Mas eu quero colocar uma última questão para você. Ele teve uma sacada, me pareceu muito inteligente, quando ele defendeu o aperto de mão entre o Bolsonaro e o Lula, que isso seria bom para desanuviar o ambiente. Uma parte da esquerda achou, nossa, jamais, o Lula não pode apertar a mão do Bolsonaro, nem nada. Mas eu achei uma sacada sensacional, porque é o seguinte: o Lula apertar a mão do Bolsonaro, o Lula e a esquerda entendem como um gesto institucional. O presidente que está saindo e o presidente que está entrando. Para o bolsonarismo, seria um desastre, uma hecatombe. Você imagina, depois de tudo que o Bolsonaro falou, se ele vai lá, aperta a mão do Lula, ele ia ter defecções grandes na base dele. Né? Grandes na base dele. Na base do Lula, Eu ninguém. também acho. Né? Então, acho que foi uma sacada É, sensacional do o, Edinho. o, o, o Bolsonaro ele está muito antenado ao que essas bases, né, Isso. digamos, esse núcleo mais radical que está nas ruas, que está muito indignado, que está muito chateado, né, para usar um termo antigo, com o que aconteceu. E ele tem essa sinalização. Eu acho que ele vai tentar sair pela tangente, não encontrar, ficar mais em silêncio possível e voltar, né, como um outro ser na oposição. Agora, de fato, o esforço do Lula é claro que é recompor o país com uma outra. Porque o lado de cá, digamos assim, dos liberais, da centro-direita que apoiou o Lula, até a esquerda mais radical, todo mundo tem digamos assim, salvo segmentos muito extremos da esquerda, são democratas, né, no sentido de entender que o jogo se faz dessa maneira, que é uma democracia, você ganha, você perde, e é o comportamento da derrota em 18. Né? Muito pouca gente enfatizou o que aconteceu em 18, mas o comportamento da derrota do PT, que teoricamente podia ter sido mais, digamos, dimensionado, porque o PT era uma máquina, um partido fortíssimo, governou o país, né, e perdeu uma eleição e em nenhum momento fez nada. Um muxoxo sobre o sistema de votação, acusou a população disso, daquilo, perdeu, cumprimentou e foi para a oposição. Quer dizer, esse é o espírito do novo governo, que eu acho que vai quebrando, vai restituir um pouco essa ideia do jogo democrático. A Sim. direita, a direita democrática vai ficar. O Brasil está mais conservador, tem uma direita orgânica, essa vai ficar. O problema é isolar a direita democrática da extrema-direita antidemocrática. Esse é o desafio. À medida Não, que o jogo for se impondo, talvez isso aconteça. e agora, para encerrar de vez, eu sei que você tem aula e eu quero trazer o Edinho, tá já assistindo a gente. Uma última questão que é a outra surpresa, que é o governo da Frente Ampla. Para mim é uma grande surpresa. Né? Claro que quando o Lula convidou o Alckmin, todo mundo entendeu. Mas vamos olhar para a história do PT. O Lula nomear o Alckmin, que está lá no PSB, mas é um nome histórico do PSDB, como chefe da transição. Ele vai lá e coloca a Simone Tebet, do MDB, como coordenadora do núcleo, que é um núcleo ao qual o PT está vinculado historicamente, que é o núcleo de ação social.
É impressionante essa coisa, essa virada e um governo de frente ampla, né? Realmente de frente ampla. Eu acho que o presidente Lula, ele foi muito sábio em entender, quer dizer, ele fez um esforço de trazer partidos de centro-direita para a coalizão, não conseguiu, né? O PSD não aderiu formalmente à frente, digamos, partidária, mas ele foi muito sábio, eu acho, em trazer o Alckmin, né, como figura, como CPF, digamos assim, mais do que como, já que ele não veio com partido, né? Ele veio como figura, e também a sabedoria de entender que entre o primeiro e o segundo turno, né, houve um movimento de setores de centro, setores liberais, que foram muito importantes para a vitória dele. A gente não tem como quantificar isso, o papel da Simone, o que agregou a volta da Marina, figuras que estavam distanciadas em certos estados do PT, esses economistas da Casa das Garças aqui do Rio, né, que são os liberais, do Cruzado, nunca apoiaram o PT, sempre tiveram rusgas ali do conflito PT-PSDB. Esse segmento percebeu a importância da vitória do Lula e o Lula percebeu a importância do apoio que ele recebeu. Ele não foi... E ele entendeu que para governar um Brasil tão polarizado, ele tem que fazer um governo diferente, ele tem que fazer um governo, você chamou de frente ampla, acho que o espírito é um pouco esse, mesmo que você não traga partidos, você traz pessoas e segmentos da opinião pública que sinalizem para uma certa moderação ao centro. O Brasil não tem mais centro. O MDB e o PSDB foram muito mal nessas eleições. Então, mas existe um eleitor centrista moderado que não queria nem Bolsonaro nem Lula, estava aí em torno de 20%. Esse eleitor, você tem que mirar nesse segmento. E eu acho que o Lula está fazendo isso com muita sabedoria. Entender que não foi uma vitória do PT exclusivamente, entender que o Brasil tem um desafio muito diferente de 2003, que ele vai encontrar um país economicamente um cenário muito mais desafiador e também politicamente muito mais... a gente passou 4 anos sem saber se a gente ia chegar ao 48º mês do governo ainda numa ordem democrática. E depois, recompor um país nessa perspectiva é um desafio gigantesco. Então, acho que os movimentos são muito sábios em entenderem a natureza da vitória, a natureza dos apoios que ele recebeu e a natureza dos desafios que o Brasil tem pela frente. Tá aqui, ó, recomendo para todo mundo, porque olhar 2022 a partir daqui é muito interessante, muda bastante a perspectiva. Esse livro do professor Jairo Nicolau, realmente, no passado tinha uma palavra que andou na moda anos atrás, que era seminal, né? Um livro aí realmente seminal. Sabe, eu faço o 2º volume aí, rapaz. Pronto, 2022. Jairo, foi uma alegria entrevistar você, muito aprendizado. Vou te convidar mais vezes, se você topar. Tá bem. Não sei se eu vou ter o que dizer, mas o convite sempre é uma alegria. Obrigado, viu, Mauro? Abração. Bom dia para vocês aí.